De acordo com um estudo publicado em 2017 pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Professora Sandra, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você explicasse como que essa síndrome se manifesta no trabalhador. Bom, o estresse geral, né, é uma condição que acontece na população em geral, mas há o estresse que é o estresse do trabalho, por causa das condições do trabalho associadas às condições pessoais de cada trabalhador. Muitas vezes, professor, esses sintomas eles são confundidos com o da ansiedade, da depressão. Existe como diferenciar, como caracterizar, na verdade, cada uma desses problemas? Na verdade, o burnout não se confunde com depressão. A depressão pode ser o que a gente chama de comorbidade. A pessoa passou tanto tempo com aquele estresse crônico, numa situação muito aversiva, muito ruim, que acaba desenvolvendo também uma depressão, né? E quadros também de ansiedade. Mas há 3 sintomas assim, gerais do burnout. Um deles é, primeiro, o baixo rendimento no trabalho que a pessoa passa a ter, né? Segundo, ela apresenta uma condição que a gente chama de despersonalização ou cinismo com aquelas pessoas que ela convive no trabalho. Então, ela distrata, por exemplo, se for uma pessoa que tem ligação com o público, ela distrata as pessoas que vão procurar aquele serviço, né? E ela mesma não se reconhece pensando e dizendo às vezes, nossa, mas eu não era assim, eu atendia tão bem as pessoas e eu não estou nem me reconhecendo, né? E uma condição assim de exaustão. Ela, quando levanta, ela não quer mais ir para o trabalho. Ela tem uma perda de energia, tem uma exaustão profissional. Ela não se interessa mais, ela não quer aprender nada novo. Então é bastante complicado, né, dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa em burnout. Então é uma síndrome que tanto quem convive com a pessoa quanto a própria pessoa ela consegue ter essa percepção que ela está com algum problema? Ou é algo mais fácil para quem está de fora olhar para essa pessoa e verificar? Não, ela percebe que ela não é como antigamente, que o trabalho perdeu a graça. Então ela também, mas às vezes ela não sabe que isso é um transtorno, né, uma síndrome. Então ela não vai atrás, ela acha que realmente está muito tempo, o serviço está ficando muito chato, então ela não percebe o que é. E você acredita, professora, que essa alteração da Organização Mundial de Saúde, classificando a síndrome como algo relacionado especificamente ao trabalho, pode de repente dar mais visibilidade para esse problema? Pode de repente despertar mais dentro do ambiente de trabalho um olhar mais apurado para esses problemas? Eu acho que vai levar algum tempo, porque assim, não há uma visibilidade tão grande. Para nós que somos da área, isso chega, né, porque nós estamos na área de saúde. Mas as pessoas, os empresários, eles não devem estar sabendo sobre isso, né? Então, não há assim alguma condição que mostre aos empresários para eles ficarem atentos a isso, né? Algumas empresas que têm psicólogos, tudo no RH, elas estão chamando atenção para isso. Mas nem sempre o empresário também está interessado em se preocupar com isso. Ele tem tantas preocupações que essa é a preocupação que talvez ele não queira ter. E existe, Sandra, algumas atividades, algumas pessoas, né, mais propensas a desenvolver essa síndrome de burnout? Olha, o burnout, como toda síndrome e transtorno, ele é multideterminado. Então há condições externas e há condições internas. Há pessoas que são mais sensíveis, né? Há trabalhos que são difíceis, há trabalhos, por exemplo, quando envolvem alteração de ritmo circadiano, né? A pessoa que trabalha durante a noite. Há trabalhos que atendem muito pessoas, o contato com pessoas é muito desgastante. Então, há uma série de coisas, né? Há muitos fatores de risco e nem sempre há fatores de proteção. Porque, por exemplo, pessoas que têm um suporte familiar grande, né? A família ri junto e chora junto, ela já tem uma condição de menos vulnerabilidade. Se ela tem um suporte social, ela tem muitos amigos, ela convive com amigos, ela também está menos vulnerável. E também se ela tem um suporte religioso, né? A crença religiosa dá esse suporte também.
Então, esses seriam fatores de proteção, mas há muitos fatores de risco. Baixo salário, ambiente do trabalho insalubre, às vezes chefias não muito adequadas, né, problemáticas às vezes até. Então, a convivência com o outro, né, com um colega que às vezes não faz o trabalho que deveria fazer e sobra para esse que faz. Então, tem muita coisa. E qual que é o tratamento mais adequado para essa síndrome? É parecido com os casos de ansiedade? Ou tem alguma coisa específica que dá para se trabalhar com essas pessoas que sofrem de burnout? Então, eu acho que a pessoa precisa buscar terapia. E o empresário, né, verificar isso e promover mudanças no ambiente de trabalho. O salário, o não reconhecimento. Então, se houver por parte da empresa algumas medidas, com certeza isso seria amenizado. Ou então, às vezes, trocar a pessoa de função, passar para outra seção, com outra chefia, com novos trabalhos. Isso pode ser um desafio e a pessoa ir bem. Mas a terapia ela também é importante, né, para a pessoa, não só as mudanças do ambiente por parte da empresa, de repente, mas para a pessoa individualmente a terapia nesses casos Exatamente, essencial. Porque ela vai buscar estratégias de enfrentamento. Né? Como ela vai enfrentar essa situação? Porque ela não pode parar de trabalhar. Né? Então, às vezes a gente vê algumas situações assim que a pessoa fica marcando no calendário cada dia menos da vida dela para ela aposentar. Isso é um sofrimento muito grande. Então a pessoa precisa também descobrir formas de enfrentar essa situação. Porque coisas ruins tem em todos os ambientes, em todas as situações. Então a pessoa às vezes precisa aprender a ser mais resiliente, a tolerar certas coisas. Então isso ela vai aprender na terapia. Tá certo, professora Sandra, mais uma vez agradeço a sua contribuição com a gente. Que isso, fica à vontade, muito obrigada.